Olá, crianças! Vamos estudar hoje a nossa sequência didática, a produção e o destino do lixo, prevista aqui no nosso roteiro do dia 9. Hoje, nós faremos o quê? Vamos ver. Atividade 2B, leitura de texto e organização de sínteses, tá? Ou seja, nós vamos fazer a leitura desse texto, vamos grifar o que nós acharmos de importante e depois nós vamos elaborar síntese. Para que a gente faz síntese? Para que serve uma síntese? Lembram que na atividade anterior nós fizemos um resumo? Esses são procedimentos que as pessoas fazem para estudar, para saber mais sobre um assunto. Vamos ler o texto e marcarmos tudo que a gente achar de importante. Hoje, o assunto é o lixo e sua classificação. O que significa classificação? Será que todo lixo que a gente produz, eles são iguais? O que é que nós temos que fazer para que o lixo tenha um destino adequado? Será que esse texto vai nos dar essas respostas? Os cientistas estabelecem 2 critérios de classificação do lixo. Vou grifar. 2 critérios de classificação. Com a finalidade de não apenas compreendê-lo, mas também de como utilizá-lo. Olhem só, como um texto de divulgação científica, tem muitas informações importantes. O primeiro critério de classificação considera a origem do lixo. O segundo, o seu conteúdo, ou seja, quais matérias ou substâncias fazem parte de sua composição. Eu vou grifar aqui também, que eles têm o quê? A finalidade de compreendê-lo e como utilizá-lo, tá? Em relação ao conteúdo, o lixo pode ser chamado de orgânico ou inorgânico. Vocês se lembram qual é o lixo orgânico? Como ele é produzido? Onde ele é produzido? Para onde ele vai? E o inorgânico? Vamos ver se o texto nos responde? Lixo orgânico é constituído de restos de seres vivos, tanto de origem animal como vegetal, como restos de comida, folhas, entre outros, e pode colaborar na criação de insetos e outros animais prejudiciais à saúde. Também pode gerar o desenvolvimento de bactérias e fungos. Se nós pensarmos, esse lixo aqui é aquele muito produzido em nossas casas, não é? Quando a gente vai jogando lá na lixeira, os restos de tudo que a gente tem, vamos pensar que o lixo são os restos que não nos servem mais. Mas, quando a gente coloca restos de comida, de folhas e tudo mais, o que não pode é colocar outro tipo de lixo junto, não é? Vamos ver. Lixo inorgânico, será que a gente pode misturar os dois quando joga no cesto de lixo? Vamos ver como ele é composto? É aquele composto de materiais não vivos, produzidos pela indústria e pelo próprio homem, tais como as embalagens de plásticos, as latas de alumínios e vidros, entre outros. Tem como principal característica a dificuldade de se decompor. Olha, eu vou grifar 2 coisas que eu achei interessante aqui. Composto por materiais não vivos e tem o que? Dificuldade para se decompor, tá? Quanto à sua origem, o lixo pode ser classificado em... Olha, aqui vocês observaram que tem vários tópicos em negrito. Então, aqui já tem uma diferenciação da classificação desse lixo. E vamos ler para nós sabermos o que é cada um deles? Lixo produzido em ambientes domésticos. Este é aqueles que nós produzimos em nossas casas. Vamos ver. É produzido nas residências, nos estabelecimentos comerciais. Exemplos: resto de alimentos, embalagens, papéis plásticos, vidros, metais, folhas,
poeira, entre outros. São todos produzidos em nossas casas e nós podemos jogá-los todos na mesma lixeira? Lixo resultante de atividades da indústria. São resultados de atividades de transformação de matéria-prima, das transformações de substância orgânica e inorgânica em novos produtos. Lembra lá nas perguntas que vocês fizeram, alguém perguntou se o lixo poderia ser transformado em outra coisa. Aqui já está dizendo que sim. Quais são eles? Por exemplo, das atividades da indústria, mas muitos de nossas casas também dão, viu, gente? Eles são provenientes também das atividades de mineração e extração, dos resíduos gerados pelas estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgotos. São restos de materiais, lodos, subprodutos dos processos de fabricação, entre outros. Lixo de origem hospitalar. Ele é produzido por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos, clínicas veterinárias, institutos de pesquisa de saúde e biotérico, entre outros. Lixo de vias públicas. O que são vias públicas? Ruas, avenidas, parques, né? Onde qualquer pessoa pode circular. Eles são resultado da limpeza de bueiros, canais, terrenos, entre outros. É composto por terra, folhas, entulhos, detritos diversos, galhos, entre outros. Lixo produzido pela construção civil. Eles são produzidos tanto pelas construções como pelas reformas em obras particulares, públicas, realizadas no comércio e nas indústrias. Exemplo, resíduos de demolição e sobras de material de construção. Lixos de diferentes sólidos especiais. Que lixo é esse? Vamos ver? São aqueles provenientes do descarte de produtos que temos que ter cuidado, como, por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista, os pneus, os óleos lubrificantes e assemelhados, e suas embalagens, os equipamentos eletrônicos, entre outros. Olha, então, são os sólidos especiais, gente. E eles devem ter um lugar, assim, apropriadíssimo também para ser descartado, tá? Outros lixos produzidos por diferentes origens. Trata-se do lixo de diferentes origens, como veículos deixados na via pública, animais mortos, até produtos resultantes de acidentes. Tá bem? E aí, o que vocês acharam? Vocês viram que aqui a Pro poderia grifar muitas coisas. Por que eu não grifei? Aqui já está separado pela sua origem, tá? Então, serve para o quê? Para uma consulta. Quando nós quisermos saber sobre algum tipo de lixo, basta vir aqui que nós já temos o quê? Uma definição de cada um deles, tá bem? E agora, o que nós faremos? Nós faremos a síntese. E o que é fazer síntese? Pode ser sínteses, tá bem? O que é a síntese? Qual que é a diferença da síntese e de um resumo? Vamos pensar, um resumo, você tem que colocar esse texto em poucas palavras, ou seja, nós temos que diminuí-lo. E a síntese, nós podemos diminuir ainda mais que o resumo. É como se fosse um resumo do resumo, de tão sintetizado que deve ficar. Vamos fazer? Bem, então, como eu disse, uma síntese, ela é menor até mesmo que um resumo. E no resumo eu tenho que manter todas as ideias principais. Aqui eu posso contar para quem vai ler, né? O que ele pode esperar desse texto. Então, olhem só como eu fiz. Qual que é o título? O lixo e sua classificação, tá? Então, isso a gente pode manter, porque faz parte do texto-fonte. Eu optei em sintetizar toda essa primeira parte de uma forma,
tá? E a segunda de outro. Mas a justificativa da segunda parte eu retirei daqui. Então, vamos ver como ficou. Olhem só. O lixo é classificado pelo cientista em 2 critérios: orgânico, de fácil decomposição, e inorgânico, de difícil decomposição, certo? Ele é também classificado quanto à sua origem, decorrente dos diferentes setores da sociedade. Os cientistas fazem isso para compreendê-lo e utilizá-lo, tá bem? Vocês viram que eu não fiquei colocando todas as origens dele, mas eu coloquei que elas vêm de onde? De qual origem? Decorrente dos diferentes setores, de todos aqueles que nós lemos lá no texto fonte, tá bem? Então, aqui é uma síntese daquele texto que nós lemos. Ou seja, a síntese fala em poucas palavras tudo o que traz naquele texto. E não é como, por exemplo, a indicação literária que eu não posso contar o final. Aqui na síntese eu posso contar tudo que tem no texto, de uma forma breve. Tá bem? Entenderam? Façam aí com capricho, tá bem? Beijos a todos!